Olá, meus amigos, tudo bem? Ontem nós vimos o circo do Renan. O que aconteceu? O Renan tentou comparar ali o circo dele, que é essa CPI, com o Tribunal de Nuremberg, que foi aquele tribunal que julgou os nazistas, né? E com isso o Renan tentou comparar as pessoas que lá vão responder às suas perguntas àquele pessoal que foi julgado pelo Tribunal de Nuremberg. Depois teve um outro caso lá em que o senador Eduardo Girão, todas as vezes que o senador Eduardo Girão ele vai começar uma fala, ele faz uma saudação. Ele fala paz e bem, paz e bem. Assim como pessoas evangélicas saudam uns aos outros com a paz do Senhor, o senador Eduardo Girão tem esse costume de dizer o paz e bem. E quando ele disse isso, essa saudação lá na CPI, na hora da fala dele, o senador Omar Aziz, que é o presidente lá do circo do Renan, que eu me recuso a chamar de CPI, ele respondeu à saudação do senador Eduardo Girão com Deus te abençoe, meu filho, só que ele falou de uma forma jocosa. E senadores ali então começaram a rir. E aí você percebe que isso é sim uma guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual. Você vê que ali tem demônios, são pessoas demoníacas que estão naquele recinto. Pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas como Renan Calheiros, que responde a 17 inquéritos por corrupção, lavagem de dinheiro e tantos outros crimes lá no STF. Essas pessoas, elas não acreditam em Deus. E elas ainda fazem piada com o nome do Senhor. Então, o que nós vimos ontem lá foi um verdadeiro circo. Só que a pessoa, a testemunha que estava sendo ouvida, que era a Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, ela deu um show. Ela colocou todos eles no bolso. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque acho que vocês já estão cansados de ver esses vídeos aí na internet. Mas ela deu um show e ela colocou todos aqueles bandidos no bolso. Ela saiu melhor, inclusive, do que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general Pazuello. Porque o general Eduardo Pazuello já tinha saído muito bem e como ele não satisfez as vontades dos senadores, eles vão convocá-lo novamente. Eles vão ouvir novamente, eles não se contentam enquanto eles não prenderem o general Eduardo Pazuello. Se esse vídeo pudesse chegar ao general Eduardo Pazuello, eu teria uma sugestão a dar a ele. Eu iria se eu fosse o senador Eduardo Girão, eu iria nessa CPI, nesse circo do Renan Calheiros, iria fardado, general, como ele é, general 3 estrelas, iria fardado. Eu iria com uns 2 caminhões de militares, porque poderia dizer que estava sendo, inclusive, ameaçado, porque não deixa de ser uma ameaça, quando o Omar Aziz diz que ele vai sair de lá algemado, e isso está totalmente fora de toda a legalidade. Não existe uma lei que diga que na hora ali o Omar Aziz vai dizer o que é mentira e o que é verdade e vai afirmar categoricamente que o general está mentindo e tentar prender o general. Eu iria, sim, com uns 2 caminhões de militares, entraria lá no recinto, inclusive, e lá, com o argumento de que seriam, então, os seus seguranças, porque ele é um general e estava em serviço, então ele deixaria que o Renan Calheiros ou o Omar Aziz desse voz de prisão para ele. Será que eles seriam mesmo tão machos assim, de dar voz de prisão a um general, fardado, em serviço, estando ali à disposição daquele circo do Renan? Eu duvido que eles teriam coragem de fazer isso. Na verdade, eles não iam nem ouvir ele, eles iam se recusar a ouvir o general se ele fizesse esse tipo de apresentação. Mas, enfim, para vocês verem como eles fazem bravatas. Hoje, o Gazela Saltitante, como muitos chamam, eu não gosto desse tipo de apelido, mas muita gente chama o Randolfo Rodrigues de Gazela Saltitante, eu não sei porquê. Ele
apresentou lá um requerimento para se convocar o presidente da República, Jair Bolsonaro, para ser inquirido naquele circo do Renan. Olha o absurdo que um indivíduo como esse tem a cara de pau de fazer. Quem é Randolph Rodrigues para querer ver ali sentado o presidente Jair Bolsonaro? Eu até acho que o presidente vai se oferecer para ir. Isso é um tiro no pé, porque o presidente pode se oferecer para ir lá ser ouvido. Que o presidente pode falar verdades na cara deles e eles não vão poder prendê-lo. Ou eles vão prender o presidente da República, se ele falar algumas verdades ali para o Renan Calheiros, por exemplo. Se o presidente da República chegar ali e falar que ele não responde a nenhum inquérito criminal, em lugar algum, em instância alguma, enquanto o Renan Calheiros responde 17 lá no Supremo Tribunal Federal. Isso é mentira? O Renan Calheiros teria que engolir a seco. Se ele disser lá que ele não tem codinome, por exemplo, na lista de propinas da Odebrecht, como é o caso do atleta Renan Calheiros, como é o caso do Drácula, o Humberto Costa, também conhecido por um certo bosta. É mentira? Não. E o presidente ia fazer questão de ressaltar essas qualidades que os integrantes do circo do Renan têm. Se o presidente for lá e disser que a família do Omar Aziz, inclusive o próprio Omar Aziz, está implicado em roubo de dinheiro da saúde lá no Amazonas, ele estaria mentindo? Também não. É uma verdade e está em todos os jornais. Inclusive o Omar Aziz ficou até proibido de deixar o país por um certo período. Foi preso lá a mulher dele e os irmãos, parece filhos, sei lá. Então, eles agora estão convocando também o Arthur Weintraub. Para quem não sabe, o Arthur Weintraub é irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O Arthur, inclusive, está morando com o irmão dele lá nos Estados Unidos. E o Arthur não tem nada a ver com pandemia. Ele nunca trabalhou em nada de saúde, mas eles vão ouvir porque ele é irmão do Abraham Weintraub, que é próximo ao presidente da República. Mas eles estão dando mais um tiro no pé, porque o Arthur e o Abraham, eles não têm papas na língua. Eles não têm papa na língua. Assim como o pastor Silas Malafaia, que quando citaram o nome dele lá, os senadores da base do governo citaram o nome dele para que ele fosse chamado para ser ouvido, já que eles querem ouvir as pessoas que são próximas ao presidente. E o Silas Malafaia é, sim, um cara próximo ao presidente, que dá conselhos ao presidente, e eles chamam esse pessoal de gabinete paralelo. O presidente não pode ouvir ninguém. Se ele conversar com alguém, é gabinete paralelo, é gabinete do ódio, sabe? Enquanto os presidentes anteriores, todos nós sabemos, né, a roubalheira que fizeram, foram parar atrás das grades de tanto que roubaram, esses hoje são tratados como santos, como o próprio Renan Calheiros, que responde, como eu disse, a 17 inquéritos criminais lá no STF e nunca é condenado, nunca é julgado esses inquéritos dele, né? Isso é bem estranho. Então, eles estão só dando tiro no pé, porque quando eles chamaram lá o general Eduardo Pazuello, e o general Eduardo Pazuello se saiu tão bem que ele ficou mais conhecido ainda, porque quando ele foi ministro da Saúde, ele não era tão conhecido como está sendo agora, depois que foi lá no circo do Renan. E se ele for candidato a deputado federal ou até mesmo ao Senado, ele terá chances de eleição. O mesmo aconteceu com a secretária Mayra Pinheiro, que foi ouvida ontem e era pouco conhecida, e agora, se ela se candidatar, ela acho que já foi candidata lá no Ceará, ao Senado, mas se ela se candidatar agora novamente, com certeza será eleita, porque o circo do Renan está promovendo as pessoas que eles estão levando lá para ser ouvidas, as pessoas que são próximas ao presidente. Então, que eles continuem chamando essas pessoas. Chamem, levem o Arthur Weintraub, que será um outro candidato, e o circo do Renan vai ajudar a elegê-lo, né? Podiam chamar também o Abraham Weintraub, que ele está louco para ser candidato a governador de algum estado aqui, e aí promover também o nome do Abraham Weintraub. Mas por que será
que os integrantes do Circo do Renan tremem quando ouvem falar o nome do pastor Silas Malafaia. Por quê? Só porque o pastor Silas Malafaia fala verdades e não esconde o que ele tem para dizer, ele fala na cara, e ele vai falar lá, vai chamar todo mundo de corrupto lá e vai falar verdades lá? Será que é por conta disso? Então, na verdade, está mais do que na cara que esse Circo do Renan foi montado para perseguir o presidente da República e para fazerem campanha antecipada para o ano que vem. O Omar Aziz está em plena campanha no Amazonas, assim como o Eduardo Braga. O Renan Calheiros está ali fazendo politicagem, o Randolfo Rodrigues e toda essa corja, Humberto Costa, o Drácula, toda essa corja fazendo politicagem, fazendo campanha eleitoral para o ano que vem e tentando derrubar o único presidente honesto que nós tivemos em décadas aqui no Brasil. Então era isso, meus amigos. Eu peço a você que curta, compartilhe esse vídeo e que, se você não for inscrito ainda, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva neste canal e nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!